Aqui estamos novamente para a leitura do livro A Gênese, em sua versão original. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza, não dogmas religiosos. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não por sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Os milagres segundo o Espiritismo. Capítulo 13. Caracteres dos milagres. Os 6 dias. O paraíso perdido. 1. Em sua excepção etimológica, o termo milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia definiu essa palavra um ato do poder divino, contrário às leis conhecidas da natureza. A sua acepção usual, esse termo perdeu, como tantos outros, seu significado primitivo, deixando de ser geral, como era, ficou restrito a uma ordem particular de fatos. No pensamento das massas, o milagre implica na ideia de um fato sobrenatural. No senso litúrgico, é uma derrogação das leis da natureza, pela qual Deus manifesta seu poder. Esta é sua acepção vulgar, que se converteu em sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora esse termo é utilizado nas circunstâncias comuns da vida. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é ser inexplicável, porque ocorre a revelia das leis naturais. Tanto essa ideia associada ao milagre, que se for encontrada uma explicação para um fato miraculoso, disse que não é mais um milagre, por mais surpreendente que seja. Outra característica do milagre é de ser insólito, isolado e excepcional. A partir do momento em que um fenômeno é reproduzido, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é porque está submetido a uma lei conhecida e não conhecida ou não, mas já não pode mais ser um milagre. A ciência faz todos os dias milagres aos olhos dos ignorantes. Que um homem realmente morto retorne à vida por uma intervenção divina é de fato um verdadeiro milagre, porque é um fato contrário às leis da natureza. Mas se esse homem apenas tem aparência da morte, se há apenas nele um pouco de vitabilidade latente, e se a ciência ou uma ação magnética, está aqui a nota 148. Vamos ler antes de continuar. Refere-se à ciência do magnetismo animal, cuja teoria médica era tão comum na época quanto hoje é a homeopatia, e não do fenômeno magnético comum da física. Então, eu vou ler outra vez. Ação magnética, que está no texto. O que diz a nota 148? Essa ação magnética refere-se à ciência do magnetismo animal, cuja teoria médica era tão comum na época quanto hoje é da homeopatia. E não se trata do fenômeno magnético comum, dos ímãs, do magnetismo norte-sul da Terra, certo? Vamos repetir esse parágrafo. A ciência faz todos os dias milagres aos olhos dos ignorantes. Que um homem realmente morto retorne à vida por uma intervenção divina é, de fato, um verdadeiro milagre, porque é um fato contrário às leis da natureza. Mas se esse homem apenas tem uma aparência da morte, se há ainda nele alguma vitalidade latente, se a ciência ou uma ação magnética, como dito o caso magnetismo animal, torne a reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas é um fenômeno natural, mas aos olhos do ser humano comum é um fato que passará por milagroso. Se um físico lançar no meio de uma campina uma pipa elétrica, vamos novamente ver a ação. Anota, Benjamin Franklin empinou uma pipa com uma chave metálica presa a ela durante uma tempestade. Ao observar o momento no qual as fibras da linha ficaram em pé, tocou a chave e sentiu nela uma carga elétrica. Deduziu então que o raio era a eletricidade. Então vamos repetir a última linha e seguir.
Se um físico lançar no meio de uma campina uma pipa elétrica, fazendo um raio cair sobre uma árvore, esse novo, entre aspas, Prometeu, da mitologia, será considerado como tendo um poder diabólico. Mas Josué, parando o movimento do Sol, ou, de preferência, a Terra, admitindo-se o fato, eis aí o verdadeiro milagre, porque não existe nenhum magnetizador dotado de um ato tão grande poder para realizar tal prodígio. Os séculos da ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo que tinha uma causa desconhecida era considerado milagroso. À medida que a ciência revelou novas leis, o domínio das maravilhas se restringiu. Mas como a ciência não havia explorado todo o campo da natureza, restava ainda uma grande parte para o maravilhoso. Expulso pela ciência do domínio da materialidade, o maravilhoso entrincheirou-se no da espiritualidade, que tem sido seu último refúgio. O Espiritismo, demonstrando que o elemento espiritual é uma força viva da natureza, força que atua incessantemente em conjunção com a força material. Isso faz os fenômenos que dele resultam entrarem no círculo dos efeitos naturais, porque esses fatos, como os demais, estão sujeitos a leis. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, não terá mais razão de ser. Então poderá ser dito que o tempo dos milagres passou. Nota de rodapé número 150. O termo elemento não se emprega aqui no sentido de corpo simples elementar, mas moléculas primitivas, mas sim no de parte constituinte de um todo. Nesse sentido, diz-se que o elemento espiritual tem uma parte ativa na economia do universo, como se diz que o elemento civil e o elemento militar são partes integrantes da população, que o elemento religioso forma parte da educação, que na Argélia é considerada participante do elemento árabe. Isso explica Allan Kardec. Continuando. O Espiritismo vem, por sua vez, fazer o que cada ciência fez quando surgiu, revelar novas leis da natureza e, consequentemente, explicar os fenômenos da competência delas. É certo que esses fenômenos se prendem à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. E é precisamente nisso, dizem alguns, que consiste o sobrenatural. No entanto, para se fazer essa afirmação, seria necessário provar que os espíritos e suas manifestações são contrários às leis da natureza, e que ali não existe nem poderia existir nenhuma forma dessas leis naturais. O espírito é apenas uma alma que sobreviveu ao corpo. É o ser principal, já que não morre, ao passo que o corpo é apenas um acessório que se destrói. Sua existência é tão natural depois como durante a encarnação. É submissa às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo é submisso àquelas do princípio material. Porém, como esses dois princípios possuem uma afinidade necessária, como interagem incessantemente e como de sua ação simultânea resultam o movimento, a harmonia do conjunto, entende-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, uma tão natural quanto a outra, e que a primeira não é exceção, uma anomalia na ordem das coisas. Durante sua encarnação, o espírito age sobre a matéria por intermédio de seu corpo fluídico ou perispírito. Ocorre o mesmo fora da encarnação. Como o espírito e a matéria têm sua capacidade, faz o que faria como criatura humana, mas não tendo o corpo carnal por instrumento, ele se serve, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que vem a ser o que chama médium. Ele faz como aquele que, não podendo escrever por si mesmo, se vale da mão de um secretário, ou não sabendo uma língua, escreve de modo com um intérprete. Um secretário, um intérprete são os médiuns de um encarnado, do mesmo modo que o médium é o secretário ou intérprete de um espírito. O meio no qual agem os espíritos e os modos de execução, não sendo os mesmos que no estado de encarnação, os efeitos também são distintos. Esses efeitos apenas aparecem sobrenaturais, porque são produzidos por agentes que não são aqueles nos quais nos servimos.
Mas desde que esses agentes estejam na natureza e que as manifestações ocorram em virtude de certas leis, não há nada de sobrenatural nem de maravilhoso. Antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos eram considerados prodígios aos olhos de certas pessoas. Desde a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. Acontece o mesmo com os fenômenos espíritas, que não fogem da ordem das leis naturais, mais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que foram a fonte de uma imensidade de crenças supersticiosas. Contudo, nos dirão: admitis que um espírito possa levantar uma mesa e manter suspensa no espaço sem ponto de apoio? Não seria uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Por acaso conhecei todas as leis? Antes de se ter experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma pesada máquina transportando vários homens pudesse fazer a força de atração? Aos olhos dos homens comuns, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que propusesse um século atrás a transmitir uma mensagem a 500 léguas e receber a resposta em poucos minutos, teria passado por louco. Se tivesse feito muito, seria acreditado que possui o diabo às suas ordens, porque só ele teria capacidade de ir tão depressa. Hoje não só se conhece o fato como possível, mas mostra-se totalmente natural, porque, pois, um fluido desconhecido não teria a propriedade de contrabalançar em determinadas circunstâncias o efeito da gravidade, assim como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? É o que sucede no caso com o qual nos ocupamos. Isso está no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 4. Meus amigos, e Kardec nunca tinha ouvido falar em televisão, em que uma imagem que acontece no Japão pode ser vista no mundo inteiro, simultaneamente. Não é verdade? Isso é um milagre. Isso é fantástico. Não é verdade? É mais fantástico do que aparecer um espírito. Porque, imagem, a gente vai ver a pessoa jogando futebol no outro lado do mundo. E ninguém pensa nisso. Hoje você pega qualquer telefone e vê o seu familiar no outro lado do mundo. Até os astronautas que estão fora da Terra transmitem suas imagens. Isso não é fantástico? Mas se dissesse isso em 1800, seria diabólico. Continuando. Os fenômenos espíritas, estando na natureza, produziram-se em todos os tempos, mais precisamente porque seu estudo não podia ser feito pelos meios materiais que a ciência comum dispunha. Permaneceram por mais tempo do que outros no domínio do sobrenatural, de onde agora o Espiritismo os fez sair. O sobrenatural, baseando-se em aparências inexplicáveis, deixa um livre curso à imaginação, que, vagando no desconhecido, produz as crenças supersticiosas. Uma explicação racional, baseada nas leis da natureza, reconduzindo o homem, o ser humano, à realidade, coloca um freio aos desvios da imaginação e destrói as superstições. Longe de ampliar o domínio do sobrenatural, o Espiritismo restringe a limites extremos e lhe tira seu último refúgio. Se faz crer na possibilidade de certos fatos, impede a crença em muitos outros, porque demonstra, no âmbito da espiritualidade, como a ciência, no campo da materialidade, que seja ou não possível. Contudo, como não tem a pretensão de possuir a última palavra sobre todas as coisas, nem mesmo sobre o que é a sua competência, não se coloca jamais como regulador absoluto do possível e deixa de lado os conhecimentos reservados ao futuro. Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou do espírito. Temos aqui uma nota de rodapé de número 151. A psicologia experimental do século XIX considerava o ser humano como alma encarnada, e o Espiritismo definiu o espírito como uma alma desencarnada. Desse modo, utiliza-se o termo alma para os encarnados e espírito para os desencarnados. Vamos repetir esse último item e seguir. Item 9. Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou do espírito, seja durante a encarnação, seja no estado da erraticidade. É por essas manifestações que a alma revela sua existência, sua sobrevivência, sua individualidade.
A julgamos por seus efeitos, a causa sendo natural, o efeito é igualmente natural. São esses efeitos que constituem o objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de que se chegue a um conhecimento tão completo quanto possível da natureza e dos atributos da alma, como também das leis que regem o princípio espiritual. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente e, por consequência, negam a alma individual e sobrevivente, toda a natureza estaria na matéria tangível. Todos os fenômenos que se prendem à espiritualidade são, aos seus olhos, sobrenaturais e, por consequência, quiméricos. Não admitindo a causa, não podem admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e se negam a investigá-los. Disso resulta que têm uma opinião pré-concebida, o que os torna incapazes de julgar sadiamente o Espiritismo, pois partem do princípio da negação de tudo o que seja material, do que não seja material. O Espiritismo admite efeitos que sejam a consequência da existência da alma, mas disso não resulta que aceite todos os que são qualificados de maravilhosos, nem que se proponha justificá-los e crer neles, fazendo-se o campeão de todos os visionários, das utopias, excentricidades sistemáticas e de todas as lendas miraculosas. Seria necessário conhecê-lo muito pouco para pensar que assim seja. Seus adversários, crendo lhe opor um argumento sem réplica, quando, após terem feito eruditas pesquisas sobre o convulsionário de Saint-Médard, sobre os Camisards de Sévernès ou as religiosas de Loudun. Temos aqui uma nota de rodapé de número 152. Sobre o caso de Saint-Médard, há um relato na Revista Espírita de 1859. Os Camisards foram os protestantes franceses, huguenotes da região de Cevennes, que, ao serem perseguidos, foram ajudados a se proteger pelas informações de profecias recebidas por alguns de seus membros. O famoso caso da possessão das freiras ocorreu em Loudun, França, 1634. Me perdoem, meus amigos, pelo meu péssimo francês. Continuando. Chegam a descobrir os fatos aí patentes de fraude que ninguém contesta. Mas essas histórias seriam o evangelho do Espiritismo? Seus adeptos teriam negado que o charlatanismo havia especulado certos fatos a seu proveito, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado bastante? O Espiritismo é tão solidário com as extravagâncias que se possam cometer em seu nome, como a verdadeira ciência é com os abusos da ignorância e da verdadeira religião, com os excessos do fanatismo. Muitos críticos julgam-no pelos contos de fadas, pelas lendas populares, que são apenas ficções. Seria como julgar a história como base os romances históricos ou as tragédias. Os fenômenos espíritas são frequentemente espontâneos e se produzem sem qualquer ideia preconcebida. Entre as pessoas que menos pensam neles, em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes designados sob o nome de médiums. No primeiro caso, o médium é inconsciente, no que se produz por seu intermédio. No segundo, ele atua com conhecimento de causa. Eis a distinção entre médiums conscientes e médiums inconscientes. Estes últimos são os mais numerosos, frequentemente são encontrados entre os incrédulos mais obstinados, que assim praticam o espiritismo sem saber e sem querer. Os fenômenos espontâneos têm, por isso, uma importância fundamental, porque não se pode suspeitar da boa-fé dos que obtêm. Ocorre aqui como no sonambulismo. Temos aqui a nota 153 e 154. Eu vou ler toda a linha e depois ler as notas. Ocorre aqui como no sonambulismo, que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto que em outros é provocado pela ação magnética. Vamos aos itens. Veja-se o Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, capítulo 5, Exemplos na Revista Espírita, 1865, na página 370 de agosto de 1865, página 231, nota de Allan Kardec. Essas páginas se referem à edição em francês e ele está se referindo ao sonambulismo. Agora, sobre a ação magnética, diz:
O médico Franz Anton Mesmer, durante sua pesquisa sobre o tratamento de seus pacientes pelo magnetismo animal, descobriu que, pela ação dos passes e imposição de mãos, depois de algum tempo o indivíduo caía num estado de sono profundo, no qual seus sentidos se aguçavam de maneira extraordinária. Enxergavam além das paredes, liam livros fechados, sentiam odores a distâncias incomuns, conheciam o pensamento e a vontade do magnetizador sem que este os falasse, entre outros fenômenos. Pois se a visão é da percepção das vibrações do éter ou da luz, a audição das vibrações do ar, concebeu que tudo fazia parte de um só elemento gerador, o fluido cósmico universal. E haveria então vibrações acima da luz, impressionando diretamente o sistema nervoso, um sexto sentido. Durante o sono provocado por sua técnica, os demais sentidos estariam dormentes e o sexto torna-se o principal do paciente, como seria a percepção de vibrações sutis. Isso explica sua capacidade extraordinária. Inicialmente chamado de sono mesmérico, em homenagem ao ser descobridor, pela semelhança desse sono com o sonambulismo natural, passou a ser chamado sonambulismo provocado, em virtude da ação do magnetizador para o indivíduo alcançar este estado. Todavia, alguns sonâmbulos podiam alcançar essa condição sozinhos, justificando o exemplo dado por Allan Kardec. Continuando. Ainda que esses fenômenos sejam ou não o resultado de um ato da vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta em nada das leis naturais. Os médiuns não produzem, portanto, absolutamente nada de sobrenatural. Em consequência, não fazem nenhum milagre. As curas instantâneas não são mais miraculosas do que outros efeitos, porque são derivadas da ação de um agente fluídico que desempenha o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não deixam de ser naturais por terem sido desconhecidas até os nossos dias. O epíteto de taumaturgos, dado a certos médiuns pela crítica ignorante dos princípios do espiritismo, é totalmente impróprio. A qualificação de milagre atribuída por comparação a essa espécie de fenômeno só pode induzir a erro sobre o seu verdadeiro caráter. Item 13. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais miraculosos do que todos os outros fenômenos que são devidos a agentes invisíveis, já que esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das potências da natureza, cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. O Espiritismo, esclarecendo-nos sobre essa força, dá-nos a chave de uma multidão de situações inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, por isso, em tempos remotos, foram consideradas como prodígios. Do mesmo modo que o magnetismo ou espiritismo revela uma lei que, se não é desconhecida, é no mínimo mal compreendida, ou melhor dizendo, os efeitos eram conhecidos porque ocorreram em todos os tempos, porém não se conhecia a lei, e foi a ignorância dela que engendrou a superstição. Uma vez conhecida a lei, o maravilhoso desaparece, os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem milagres quando uma mesa se move sozinha, ou o físico faz cair um raio. Aquele que pretendesse fazer milagres com a ajuda dessa ciência seria um ignorante do assunto ou um enganador de tolos. Item 14. Uma vez que o Espiritismo repudia toda pretensão a fatos miraculosos, haveria milagre fora dele, na acepção usual da palavra? Digamos, primeiramente, que entre os fatos considerados miraculosos, que ocorreram antes do advento do Espiritismo e que ocorrem ainda em nossos dias, na maior parte, se não em todos, encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos se incluem, embora com outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas e, como tal, nada tem de sobrenatural. Fica bem entendido que só nos referimos a fatos autênticos e não desses que, sob o nome de milagre, são o produto de uma indigna charlatanice com o objetivo de explorar a credulidade. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido origem a um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até o absurdo. É sobre esses fatos que o Espiritismo vem jogar luz, fornecendo os meios de se separar o erro da verdade.
Quando os milagres propriamente ditos, nada sendo impossível a Deus, ele pode fazê-lo sem dúvida. Mas ele o faz? Em outros termos, ele próprio derroga as leis que estabeleceu? Não cabe ao ser humano pré-julgar os atos da divindade e os subordinar à fraqueza do seu entendimento. Entretanto, temos os atributos próprios de Deus como critério de nosso julgamento. No que diz respeito às coisas divinas, ao seu soberano poder, ele junta a soberana sabedoria, razão pela qual devemos concluir que ele não faz nada de inútil. Por que então faria milagres? Para dar testemunho do seu poder, dirão. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira mais eloquente pelo conjunto grandioso das obras da criação, pela sábia previdência com que preside, desde as partes mais ínfimas até as maiores, pela harmonia das leis que regem o universo, do que por algumas pequenas e pueris derrogações que os prestidigitadores sabem imitar? Que se diria de um sábio mecânico que, para provar sua habilidade, destruísse o relógio que construiu, obra-prima da ciência, a fim de mostrar que pode desfazer o que fez? Ao contrário, seu saber não ressalta mais da regularidade e da precisão do funcionamento de sua obra? A questão dos milagres, propriamente ditos, não é da alçada do Espiritismo, mas apoiando-se sobre o raciocínio de que Deus não faz nada inútil, a doutrina espírita emite a seguinte opinião: não sendo os milagres necessários à glorificação de Deus, nada no universo se afasta das leis gerais. Se existem fatos que não compreendemos, é que não nos faltam ainda os conhecimentos necessários. Admitindo-se que Deus tenha, por razões que não podemos avaliar, derrogado acidentalmente as leis que estabeleceu, então elas não são mais imutáveis, mas ao menos é racional pensar que só Ele tem esse poder. Não seria possível admitir, sem negar a onipotência de Deus, que o espírito do mal possa desorganizar sua obra, fazendo prodígios para seduzir até mesmo os eleitos, o que implicaria na ideia de um poder igual ao seu. Entretanto, é isso que ensinam. Se Satanás tem o poder de interromper o curso das leis naturais, se são obra divina sem a permissão de Deus, ele é mais poderoso que Deus. Portanto, Deus não tem onipotência. E se ele, como pretendem, lhe delega esse poder para induzir mais facilmente os seres humanos ao mal, Deus não tem a soberana bondade. Em um caso como em outro, ocorre a negação de um dos atributos, sem os quais Deus não seria mais Deus. Dessa forma, a Igreja distingue os bons milagres que vêm de Deus dos maus, que procedem de Satã. Mas como poderia diferenciá-los? Se o milagre fosse considerado oficial ou não, é uma derrogação das leis que emanam unicamente de Deus. Se um indivíduo é curado de uma forma intitulada miraculosa, quer seja por Deus, quer seja por Satanás, ele não deixa de ser curado. É preciso ter uma ideia bem pobre da inteligência humana para esperar que semelhantes doutrinas pudessem ser aceitas em nossos dias. A possibilidade de certos fatos considerados miraculosos sendo reconhecida, é preciso concluir que, qualquer que seja a origem que se lhe atribuam, são efeitos naturais que se podem valer, espíritos ou encarnados, como da própria inteligência de seus conhecimentos científicos para o bem ou para o mal, conforme sua bondade ou a sua perversidade. Se um perverso, valendo-se de seu saber, pode fazer coisas que passam por prodígio aos olhos dos ignorantes. Mas quando esses efeitos resultam em um bem geral, seria ilógico atribuir a origem diabólica. Meus amigos, nós precisamos, todos nós, aprender a pensar, meditar sobre os fatos, raciocinar, não aceitar tudo goela abaixo, não é? Por hoje ficamos aqui. Aguardo vocês na sequência de nosso estudo.